Então agora na próxima a gente vai, o Thiago vai falar sobre a pesquisa que ele fomentou na comunidade. Então, em instantes, aguardem, não fujam. Charles esvaziou, né? Parou de gravar. Não é só para saber se já cortou. Se quiser. Olá, gente, boa noite. Vamos rapidinho, acho que é a última apresentação da Mini DebConf. QGIS é vida. QGIS é vida, cara. Que software foda. Propus fazer uma pesquisa, eu já estava com essa ideia já há uns 2 anos, pelo menos, porque a gente sempre fala da comunidade, fala da comunidade, fala da comunidade, mas eu que trabalho com população, pesquisa, tipo, quem é essa comunidade, né? Eu sou contribuidor Debian da parte da equipe de tradução, já estou há 5 anos. E, para quem não sabe, eu sou sociólogo, eu não sou de TI, tá? Então, a ideia de fazer a pesquisa foi tentar começar a entender quem é essa comunidade que o pessoal fala que existe, né? Logicamente que eu não fiz uma pesquisa rigorosamente científica, é uma pesquisa muito exploratória, ela é muito preliminar, e eu acho que a ideia, que eu já posso dizer qual que é a ideia dessa pesquisa, que ela continue. Eu acho que a gente precisa ter uma pesquisa longitudinal. Todo ano eu acho que não dá para fazer, mas eu acho que a cada 2 anos dá para fazer, a cada 3 anos dá para fazer, e com isso a gente consegue ter uma visão um pouco mais aproximada, ou pelo menos alguns direcionamentos é, sobre quem somos nós, né? É, Duas coisas vão ficar muito claras quando vocês verem a pesquisa. Primeiro, vai mostrar o óbvio, né? Só que o óbvio precisa ser dito muitas vezes, principalmente hoje em dia, né? Com as fake news, tal. A gente precisa falar algumas coisas que são óbvias. Outra coisa, as ausências que estão na pesquisa, elas são importantes também, porque o Debian é um dos poucos projetos que tira a invisibilidade de grupos, né? É, Eles falam coisas que a gente não vê, né? E vocês vai ficar um pouco mais claro, eu acho, mas apesar de ser uma pesquisa exploratória, apesar de ser uma pesquisa preliminar, apesar de que a gente não pode bater o martelo em muitas coisas que tem aqui, é, muitos indícios vão aparecer que são importantes para a gente que gosta de pensar o projeto como comunidade, né? Como uma comunidade que cuida de grupos que não estão na comunidade, né? Que tem interesse nesses grupos. A pesquisa foi feita de 5 a 21 de abril. Eu deixei meio que bem próximo da DebConf, da mini DebConf, para poder ser uma das atividades que estivesse fomentando, sabe? Então, eu mandava no final de semana lá nos grupos, tal. Assim eu tentava fomentar também aqui o nosso encontro. Foram 20 perguntas, coloquei como não obrigatória, então você podia responder qual você quisesse. Tá? Então, quem já fez pesquisa sabe que isso não é muito legal, mas assim, era para ficar meio livre, porque é exploratória mesmo. Tivemos 276 respostas que eu considerei válida. No final, teve umas 312, eu acho, 313, assim. Mas, considerando um pacotinho que a gente pudesse fazer uma análise, 276, né? Isso é muito, é pouco. Olha, lá no Telegram tem 2.860 inscrições, né? Então, assim, pouco, né? Mas no bot lá diz que são 50 pessoas que realmente são ativas, assim, no Telegram. Então, 276, assim, aparentemente são as pessoas que realmente participam, ou têm algum interesse de falar alguma coisa, né? E isso é importante, né? São pessoas que aparentemente estão acostumadas a falar alguma coisa lá no Deb. Não interessa se é bom ou ruim, tá? Mas são pessoas ativas. Então vamos lá. Primeiro grupo de questões eram sobre as características sociodemográficas. Quem são as pessoas da comunidade Debian Brasil? Debian Brasil, lembrando que Debian Brasil contando os expatriados, né? Ou você que se identifica como brasileiro ou brasileira, tá? Para surpresa de 0 pessoas, são a maioria homens cisgênero brancos.
muito óbvio, né? E idades de 30 a 49 anos. Já abrindo o primeiro parênteses, não coloquei quantidades, porque são poucas pessoas que responderam, então quando você tem poucas pessoas e tem características, algumas características, você consegue saber quem é. Então, por uma questão de anonimato, não é nada muito rigoroso, eu preferi colocar em porcentagem. Tá? Mas o número total, 276, você é bom de matemática, aí você calcula a condição. No caso, identidade de gênero e cor raça, todo mundo é uma grande maioria, para não falar todo mundo, é branco e é homem cisgênero, né? E a idade bateu aí uma boa quantidade de 30 e 49 anos. Outros números, né? 60%, mais de 60% deu naquela faixa, menor que 30 anos, menos que 30 anos, né? Deu 18%, mais que 50 anos deu 18%. Né? Somando os dois, a metade da faixa principal de idade. Né? E também coloquei ali a cor raça parda e preta, que deu, olha lá, pessoas que se consideram de cor preta, deu 6,55%. Né? Então, assim, como é que esses números trazem para a gente? Primeiro, que a gente até conversou, cadê o Valécio, né? Trocamos um pouco de ideia sobre isso, né? Será que está havendo um envelhecimento da comunidade? Porque lá, 30 e 49 anos, você colocou jovem para baixo de 35, né? Forçou aí. Tá. Bom, temos uma quantidade, aparentemente, as pessoas que responderam, que a gente acredita que são pessoas mais ativas, têm uma idade já, vamos dizer, um pouco mais elevada, né? Então, a primeira coisa que está ficando óbvia, parece, pelas conversas que a gente teve aqui, que eu vi muita gente falar, né? E a questão da invisibilidade, né? O Debian, a comunidade, se preocupa em trazer grupos subrepresentados no mundo da computação, no mundo da TI, né? Mas elas existem, né? Então, assim, 6,55% não é um número desprezível, né? E se a gente juntar nesse grupo as pessoas que se consideram pardas, né? A gente tem um número uma quantidade bem interessante de pessoas. Então fica, e eu vou colocando umas anotações que era para eu lembrar, mas para a gente também, e se vocês quiserem levantar a mão e fazer um apontamento, fica à vontade também, tá? Que aqui vai ser bem rápido. Será que existe uma tendência de envelhecimento? Mas a gente vê o pessoal que começou da Brasília trazendo muita gente nova, né? Como é que está isso, né? Na questão do gênero, eu tive que jogar a tabelinha, que eu acho que foi melhor, né? Que deu, como deu 90, quase 91% de pessoas que se identificam homem cisgênero, de novo a invisibilização de algumas características que as pessoas não querem ver, né? Tem pessoas que se identificaram como queer nesse pequeno grupo de respondentes, né? Tem pessoas que se responderam não binárias, né? Nesse pequeno grupo de respondentes, né? Tem pessoas que se declararam homem transexual, um homem transgênero. Né? Tem pessoas que se declararam gênero fluido, transgênero. Né? Então, essas pessoas estão aí. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, que quando a gente fala assim, no Debian e nas comunidades do mundo da tecnologia em geral, só tem homem. Sim, é verdade, mas tem que tomar cuidado porque você invisibiliza as pessoas que não são homens, brancos, cisgênero e que estão aqui, né? E que estão lutando por espaço, né? Então a gente tem que fazer sempre esse trabalho de relembrar isso, de falar, tá, mas tem essas pessoas, cadê elas, né? Elas estão aqui, né? E eu achei muito interessante esse número aqui, porque o 276 foi muito pouca gente que respondeu, né? Em termos da comunidade das 2.800 que estão no Telegram lá. Então as pessoas não cisgênero estão aqui e o que deu para perceber também é que algumas pessoas com alguma dificuldade de entender o que é uma identidade de gênero, né? Teve um pouco disso também. Ou seja, a gente até conversou sobre um pouco isso com a Josi, com a Clara, né? A gente tem que relembrar essas coisas também, né? Às vezes a pessoa não tá chegando na comunidade agora, não percebeu que a comunidade dela é uma comunidade inclusiva e ela não tem essa bagagem.
né? Então a gente tem que falar sobre isso, né? E a gente mesmo acaba se qualificando mais para falar sobre isso, para tentar entender. Tá? Mas muitas pessoas com dificuldade lá, escrever nos comentários, lá nem era para ter comentário. Ah, entendi, eu sou homem, não sei o quê, né? Algumas dificuldades. 3% declararam que tem alguma deficiência, né? É bem interessante também esse número, porque eu não sou especialista, mas no pouco que eu tenho visto, eu traduzo muito a página de acessibilidade do Wiki, assim, né, eu acho importante. O que me contaram é que, em geral, a questão da acessibilidade em software está muito mais avançada no proprietário do que no livre. Aí não sei também se alguém trabalha com isso, tal. Está muito mais avançado, assim, né? Não estou dizendo que os softwares livres são ruins, mas é muito mais desenvolvido no proprietário e a gente sabe, né, as pessoas não têm muita voz e aí acaba que eu acredito que seja um nicho de mercado, né? A gente não tem braço para ficar ou às vezes não tem interesse, mas essas pessoas também estão aí, né? Pouco também que a discussão que a gente teve sobre a equipe de tradução usar um sufixo as entre parênteses no final para explicitar o gênero. É muito legal de uma parte tentar ser não machista, mas é um inferno para quem tem leitor de tela. Então a gente tem essa discussão lá na equipe de tradução, né? A gente tenta, né, puxa o cobertor e tira do pé lá, né? Vou colocar aqui o mapinha que eu ia criar no QGIS, mas eu preferi usar o UMap, que é uma plataforma do OpenStreetMap livre para fazer mapas, se você não conhece. É um projeto muito bacana, você faz um mapa super rapidinho também. E aí está a distribuição das pessoas que responderam, né? Então, para quem é expatriado aí, bate o olho, eu acho que é mais ou menos isso. Não está fugindo muito, né? Não sei, todo mundo, muita gente não deve ter respondido, mas não está fugindo muito desses locais. Aí eu queria mostrar mais Brasil, peraí. Vou tentar a última vez dar um zoom aqui. Pronto. Dá para ver que a gente tem um vácuo aí no interior do Nordeste, a gente tem um Centro-Oeste também pouco representado, né? Só para vocês terem uma ideia, cada pontinho que tem a logomarca do Debian é uma resposta. Quando é mais de uma resposta, ele aglutinou ali nos numerozinhos. Então, aparentemente parece que tem muita coisa ali no Centro-Oeste, mas na verdade é uma. Mas se você vê aqui na região Sudeste, ó, tem 55 ali em São Paulo, né, tem 30 no Rio Grande do Sul, quase Santa Catarina. Ou seja, a costa geralmente vai ter mais pessoas, lógico, mas a gente tem alguns vazios no Brasil, né? E tipo, o Valésio está aí, ele é do interior da Bahia, a gente tem um vazio aqui. E o Centro-Oeste vazio, o Norte então, nem se fala, né? O Norte é muito grande, né? Cadê o Alisson, né? Então precisamos ficar atentos também sobre a questão regional, né? A MinDebConf está aqui, muito legal, porque existe mesmo essa disparidade, tá? Aqui dá para ver melhorzinho, né? Vocês veem, né? Tá bem encostado, tá bem para o sudeste, sudeste-sul, né? Do Brasil. Legal. Questão de escolarização dos respondentes, podem ver aí que tem grande quantidade de pessoas, a grande maioria com ensino superior, a grande maioria da área da ciência da computação, né? Grande maioria porque as outras áreas deu muito pouco. Com quase 60% das pessoas formadas nos últimos 10 anos. Aí eu acho que eu tô velho e me deu uma bugada. Assim, 10 anos, a pessoa tinha 23, são pessoas com 33 hoje, os últimos que se formaram, né? Então, assim, parece, né, se 35 é o limite, é um envelhecimento mesmo da população, mais uma indicação que o nosso grupo, apesar de a gente estar percebendo que pessoas novas estão vindo, existe uma tendência de envelhecimento.
né? Aparentemente, tá? De novo, são só indícios, né? E aqui eu coloquei uma discussão que eu sempre tenho tido com o pessoal. As ações do Debian, e isso é uma questão minha pessoal, elas são sempre voltadas para o público universitário, assim, né? Todas as nossas ações são voltadas, talvez até pela complexidade da área, né? Mas eu tenho notado isso. Como eu trabalho no Instituto Federal e lá tem educação básica técnica, né? Estou nem dizendo educação básica regular. Mas a gente tem os meninos e as meninas que fazem o ensino técnico, né? As ações do Debian não são voltadas para esses meninos, para essas meninas. Não é muito complicado. A gente tem tentado lá em Pouso Alegre fazer um trabalho com os meninos e assim é necessário uma tradução, uma adaptação do material do Debian, muita adaptação para a gente chegar nesse público, né? E se a gente pensar, então, que nós estamos envelhecendo, e a gente está batendo, tentando atingir só um público mais universitário, né? Pode ser que uma boa estratégia, esse é o meu entendimento, também é chegar nesses meninos do ensino médio, né? Mas tem que chegar com calma, tem que chegar mais devagar, tem que chegar, né? Fazer um TikTok, sei lá. Não contem comigo. Questão de idioma, eu também tentei trazer algumas coisas para a nossa equipe de tradução. Das pessoas respondentes, 62%, quase 63%, dizem que dominam, e a pergunta era, você domina, você acredita que tem alguma fluência? Não é só saber falar uma palavra ou outra, é tentar, você consegue se comunicar, mesmo minimamente, né? Quase 63 disseram que usam inglês e conseguem. 24 pessoas, tipo, espanhol, e nas outras, praticamente nada, né? Por que é importante isso? No Brasil, a última estatística que eu vi, menos de 5% das pessoas são bilíngues, né? Menos de 5% das pessoas bilíngues. Então, o que a gente está vendo aqui? Realmente, são pessoas mais escolarizadas ou que tiveram algumas oportunidades de escolarização que 95% das pessoas no Brasil não têm. Abrindo um primeiro parênteses, línguas indígenas não entram nessas estatísticas. Porque senão aumentava o bilinguismo, o trilinguismo lá para cima, né? Mas a gente não considera pessoas indígenas pessoas, então é só inglês, espanhol, são só os idiomas europeus que entram nessas contagens. Um pouco complicado. Também a questão de Libras. Aí eu coloquei a pessoa, né? Tem uma pessoa que fala Libras, né? A língua brasileira de sinais, que também é um olhar para acessibilidade, para inclusão, né? Libras é muito legal de aprender, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, né? Mais um idioma. Por que as pessoas não aprendem, né? Aí tem conexão, por que o software livre está um pouco atrasado no desenvolvimento, né? São nessas coisas que a gente começa a pegar, né? Não existe um ambiente social, tipo, eu sei Libras, então vou pegar um pouco para fazer a parte de acessibilidade e tal. São indicativos, né, gente? Estou aí falando umas coisas bem por cima. É isso. Novamente a questão da inclusão. Perguntado sobre a área de trabalho, né? O que você faz aí, você que é da comunidade Debian Brasil? Essa era a grande pergunta no final. A maioria trabalhando com serviços de TI. Achei muito interessante a questão do setor público, 22%, né? A gente tem bastante pessoas do setor público, aparentemente. Achei também muito interessante. Isso na ordem, tá? Foi o primeiro serviço público, primeiro TI, depois serviço público, depois educação, deu quase 10% dos respondentes, né? E aí por isso tem que tomar cuidado com as estatísticas. O pessoal da educação geralmente é mais animado para falar as coisas, né? Então pode ser uma sobre-representação, né? Não sei, pode ser que tenha muita gente da educação. Eu sou da educação, por exemplo, né? O Giovanni é educação, né? Então é interessante isso, né? Porque o grupo Debian Educação está completamente morto, né? Ele abriram e já estava morto quando ele abriu. E indústria de software 9%, né? E aí eu coloquei duas anotações, que é o seguinte, a gente tem o setor público muito bem representado dentro do Debian, mas para quem é do setor público sabe que é briga de faca lá dentro, trabalhar com software livre, né? Então isso é muito interessante. Tem muita gente aqui, mas lá no nosso ambiente de trabalho parece que as coisas não estão andando como estão andando no Debian, né? E aí tem uns grupos, não sei, é que o pessoal não usa muito o Telegram, mas tem uns grupos aí que está tentando colocar infraestrutura livre nas redes públicas, tem o Sérgio Amadeu trabalhando com soberania, a gente tem uns movimentos muito fortes, né? Mas super emperrados, né? Depois do golpe, né? Tá difícil. E eu coloquei isso aí, né? Quase 1% aposentado. Eu acho que é outro grupo que é subrepresentado em tudo que a gente faz na vida, né?
Tem um filósofo conhecido chamado Luiz Orlandi que ele falou, cara, eu comecei a fazer filosofia depois que eu me aposentei. Que eu tive tempo de fazer as coisas, sabe? Eu tive tempo que pensar, não tinha chefe, não tinha que fazer coisa, né? Então, as pessoas aposentadas poderiam estar no software livre, né? Seria uma super contribuição, né? Pessoas mais experientes, que já têm um movimento de vida maior, né? Eu achei pouco, achei menos de 1% pouco. Seu trabalho tem relação com o Debian, com o uso do sistema operacional, né? E outra coisa que chamou muita atenção, essas pessoas muito ativas, aparentemente muito ativas, a maioria, metade, né? Vamos dizer que está quase 50%, não tem nada a ver, não usa. Achei, quando eu vi esse número aqui, deu um bugada, eu acho, né? O pessoal está fazendo o que aqui na comunidade? É passar tempo, está se qualificando, né? Tá aqui por causa da comunidade, né? Você não soube? Pode ser também, né? Pode ser também. Mas assim, são questões que são, eu acho interessante. É um número muito, eu achei complicado esse número aí. Achei que as pessoas iam falar, não, maioria de TI na educação, maioria de TI no serviço público, e de repente, não, mas eu não uso Linux, eu não uso Debian, né? Desculpa. Não uso a distribuição. Interessante ver, né? Aí questão de engajamento, né? Das pessoas que responderam, 85, quase 86% se disseram contribuidores ou contribuidoras do projeto, tá? Não do software livre, do projeto Debian, né? E 14 aí não era nada. E aí eu coloquei qual foi o seu último ano, desculpa, quando você começou a contribuir, né? E vejam que tem uma tendência ascendente nos últimos 5 anos, né? É muito ascendente, que está desde 99 lá. É bem marcante a diferença o crescimento da contribuição, né? Então, assim, estamos mais envelhecidos, porém mais ativos, e faz sentido para mim. Pelo menos o que eu tenho visto na comunidade, isso faz um pouco de sentido, né? Acho que foi o Sérgio que fez a palestra sobre a quantidade de contribuições que o pessoal fez às equipes, né? No mundo, não foi isso? Que pequenas equipes conseguem fazer. Quem que foi? Não foi? Então, talvez isso seja uma representação do que está acontecendo agora no Brasil, né? Foi? Pode ser, pode ser. Mas uns. Uhum, pode. Sim, mas 2018 não. E tem um lá, né? Então, assim, é interessante esse número. É um número, é um número positivo. Pode ser pandemia. É, pode ser, pode ser. Você vê? Tá, se 85% contribui, contribui com o quê? E aí o empacotamento ficou em primeiro. Trouxe preferir em tabelinha também, porque os números são bem interessantes. O empacotamento ficou na frente, como tem que ser, né? Ah, e aí, bem coisa de brasileiro, organização de evento. Ah, né? O que é legal dessa tabelinha, né? Primeiro para mostrar que o Debian é grande, tem espaço para todo mundo, como já foi dito várias vezes aí. E, e que os números lá ali em cima ficaram um pouco juntos, eu achei, sabe? Eu acho né, se todo mundo é contribuidor e a gente sabe que o carro-chefe da contribuição é empacotamento, né? Eu achei que ia subir, não, ia ficar os números iam ficar um pouco mais isolados. Mas tudo bem, né? A organização de eventos, eu estou brincando, mas o Brasil realmente faz bastante evento DEB, e isso é legal, né? Isso faz parte da atração de nova festa com o Brasil. É, então, bateu o olho aí. Ah, sim, eu coloquei, que depois vai aparecer, assim, esse número, em números reais, né, absolutos, ele ultrapassa 100% porque tem sobreposição, né? Não é que 22,64% fazem empacotamento e só fazem computamento. Faz empacotamento e faz um monte de outras coisas mais, né? Então, assim, não significa que tem muita gente fazendo tudo isso aqui. Na verdade, tem pouca gente fazendo muita dessas coisas, né?
Tanto que eu coloquei, por que eu coloquei jurídico zero e não tirei da tabela? Para mostrar que, assim, tem muita gente fazendo muita coisa que talvez não tenha tempo de fazer a parte de participar do jurídico lá, da listinha do Debian Legal, né? Tem o pessoal que faz consultoria de licença, né? Que tem a lista lá. Eu mesmo encontrei uma galera no Instagram vendendo Debian, o cosmético, com o logo. Aí eu mandei lá, pessoal. Sei lá na Arábia Saudita. Eles pegaram o logo, tudo do Debian e tal, e colaram nos perfumes, assim. Aí eu mandei lá, e aí o pessoal deve ter descido o cacete lá, os caras. Não, não faça isso, não. Presta atenção aqui, ó. Frequência de contribuição. Tá, se você, a grande maioria que respondeu contribuidor, já vimos as áreas, mas eu perguntei, e aí, como é que você faz a contribuição, né? E a grande parte, olha, é impossível, eu não tenho uma rotina, eu não consigo ter uma rotina, né? 18 pessoas aí, na verdade é 18%, tá? 18%? Não, agora esse número me fugiu. Mas a grande maioria não consegue estabelecer uma rotina, né? Depois, praticamente empatado, é todo dia, pelo menos eu consigo me organizar uma vez por semana ou pelo menos uma vez por mês, né? O que eu acho mais interessante nesse número, porque eu acho que essa pergunta não ficou muito clara, assim, não achei que ficou legal, mas é que essa segunda pergunta que eu falei assim, tá, mas você se disponibiliza a ajudar e dá tempo de você fazer, tipo, então vou fazer isso e vou me comprometer a fazer isso no Debian, né? E não, a grande maioria diz que, olha, eu me responsabilizo por umas coisas, mas não dá tempo, né? E a gente sabe que também né, é um pouco óbvio, né, que software livre, os desenvolvedores e desenvolvedoras estão sempre muito tarefados e atarefados, né? É pouca gente para fazer muito trabalho. No Debian parece que não é diferente, né? Tá aqui, esse aqui que era o slide certo, desculpa. Então, aparentemente é um sobretrabalho como há nas outras comunidades. Quase fechando. Motivações. Por que você contribui para o projeto? E aqui também achei muito interessante, porque bateu ali em qualidade do software. Eu contribuo porque o Debian é um software e é bacana. E aí, as duas primeiras os quesitos foram questões, vamos, entre aspas, técnicas. Né? Em terceiro veio a questão ética, moral, não sei como é que você chama aí, né? Do software livre. Né? Agora, quando você pega as pesquisas, principalmente pesquisas internacionais, o primeiro quesito é retribuição. Geralmente, pelo menos as pesquisas que eu encontrei. Assim, o primeiro quesito fora do Brasil, principalmente de novo Europa, a pessoa diz, eu contribuo para retribuir a comunidade. Né? E aqui deu lá embaixo. Né? Então, assim, não vou dar explicações, mas achei interessante essa diferença. Ingratos. Não, tá todo mundo ajudando, mas assim, para as pessoas, né, para as pessoas respondentes, parece que isso não é tão importante quanto, né, a parte técnica. Fechando. Oi, desculpa, pode. Claro, pode fazer. Quem é? Então, eu vou colocar aqui no finalzinho. Tá nessas aqui, ó. Eu falei sobre as motivações, mas aí eu me veio assim, tá, mas será que as pessoas sabem, né? Será que pode ser que tenha gente respondendo que nem sabe que é comunidade e tal? Vamos tentar buscar algumas coisas. E aí eu fiz ali 4 perguntas, né? Você conhece a história do Debian? Tem o pessoal entrando aí no Devel. Oh, meu Deus, volta aí. Você conhece a história do projeto Debian? Você conhece as organizações do Debian, como é que o Debian é estruturado como projeto? Você conhece as comunidades do Debian, né? Você conhece o sistema operacional Debian no Linux? Então, fui ali tentar captar alguma coisa desse sentido. Quem são esses respondentes? Aí vocês podem ver aqui, o verde mais escuro são as quantidades mais respondidas. A maioria das pessoas entendo razoavelmente. Né? Só ali o projeto Debian como um todo, você conhece a estrutura do projeto? Entendo razoavelmente, entendo pouco, ficou muito equiparado, né?
O resto, as pessoas entendem, quem respondeu entende razoavelmente, né? A única discrepância nessas respostas, porque se você conheça as comunidades Debian, está quase equiparado, 34, 30 ali, né? Mas conheça o projeto internamente, a sua estrutura, as equipes, né? Deu um pouco de discrepância, né? E é claro, assim, eu entendo também, né? Eu não sou da área e é difícil saber todas as equipes, né? Quem é quem ali. Mas isso também pode ser um pouco ruim, assim, né? Porque mostrar o Debian de uma forma, mesmo que simplificada, na sua complexidade, pode ser importante, porque isso atrai as pessoas, né? As meninas que vieram ajudar aqui no voluntariado não tinham a mínima ideia do que era o projeto Debian, estavam achando que era um encontro de síndico aqui, né? E aí você ia falar, não, mas tem isso, tem isso, tem isso. Cara, foi brilhando o olho, assim, não, tem isso, porque elas estão fazendo faculdade, né? E não tinha essa noção. E parece que as pessoas respondentes, apesar de contribuidoras, apesar de ativas, que é a suposição, também têm esse desconhecimento. Então isso é interessante, né? O projeto está parece que um pouco nublado. Não sei. Fica aí também para a gente pensar. Terminando. Questão de satisfação, né? Então você contribui, você participa, você se identifica como da comunidade Debian. E como você está satisfeito ou satisfeita com os canais de comunicação do projeto, os canais de comunicação da comunidade, da quantidade de maneiras de contribuir para o projeto, da quantidade de maneiras de participar da comunidade, você está satisfeito ou satisfeita com a receptividade da comunidade, com a documentação do projeto e com acessibilidade e tradução. Então, várias perguntinhas que você ia clicando rapidinho para a gente tentar pegar um pouco assim, o que o pessoal está gostando ou não. Né? Como vocês podem ver, o muito satisfeito foram as únicas respostas. Né? O que dá para ver aqui? Ó? Eu acho que não dá para ver muita coisa, na verdade, porque assim, está um pouco enviesado, está tudo bom, parece, no Debian. Né? E não é bem assim, né? Então, pelo lado das respostas mais intensas, vamos dizer assim, com mais quantidades, né, eu acho que não está legal de ver. Eu não consigo tirar muita coisa daqui. Depois eu vou deixar esses dados tal, ali, disponíveis. Tal. Tá tudo muito bom aqui nesse negócio. Né? Então, um pouco estranho. Né? Se você pegar o inverso, o que está invisível, assim, o que o pessoal mais reclamou que deu 15% no geral aqui foi documentação do projeto. Não estão a maior quantidade de pessoas menos satisfeitas no projeto das pessoas respondentes. Foi documentação do projeto e depois canais de comunicação do projeto aí, publicidade. Cadê Charles? Né? Também acho interessante isso. Assim, não acho que seja ruim, por exemplo, né? Não acho que seja uma coisa ruim, mas por que será que falaram isso? Então fica aí também no campeões do desgosto, eu coloquei. E também teve a quantidade de pessoas, tinha dois itens que era assim, eu desconheço, ou eu não sei avaliar também, né? As pessoas que ficam um pouco em cima do muro, né? E o que ficou mais evidente foi a quantidade de maneiras de contribuir e a quantidade de maneiras de participar da comunidade, que tem um pouco, acho que, a ver com essa questão de não entender o projeto de uma forma mais holística, de uma forma maior, né? Então, assim, as pessoas, eu acho que não ficam com dúvidas mesmo, que eu acho que é falar um pouco óbvio, né? Que é muito grande, eu não sei para onde começar, tal, me dá um pouco de, não sei para onde ir, então não consigo nem avaliar, né? Quais são porque as perguntas se você está satisfeito com as maneiras, né? E a pessoa diz, eu desconheço as maneiras, né? É essa questão que está sendo colocada aí. Né? Interessante também, né? Então aqui, por exemplo, sim, o projeto é muito bacana. Talvez a forma como a gente está se vendendo está ruim. Né? Pode ser isso, que que o Velez também está tocando um pouco nisso, na parte da comunicação e tal. Né? É isso aí, gente. Deixei muitas questões no ar para a gente depois continuar as pesquisas. Quem tiver ideias para depois a gente fazer uma coisa mais focada, porque eu ia fazer umas análises assim, vamos dividir quem é DD, vamos tirar, mas eu acho que essa pesquisa não é tão rigorosa assim para a gente fazer. Por favor, Kaneshiro. Obrigado, Thiago, pela iniciativa de fazer isso aí. É legal ver esses números. Talvez, igual você falou, fique meio nebuloso várias coisas, mas já é o primeiro passo para a gente evoluir. E assim, eu acho que talvez uma sugestão para a gente conseguir tratar melhor esses dados, ali pelo que eu vi, você fez uma divulgação grande no Telegram, certo? Eu fiz nas listas, E nas listas também. nos canais.
né, que a gente tem. Então, assim, pelo número que você pegou de respostas, 250, eu não acho que temos 250 pessoas ativas no desenvolvimento do projeto. Então, você pegou muito usuário que responderam perguntas de contribuidores. E tinha perguntas que eu acho que não era mais para usuário do que contribuidor. Então, eu acho que, infelizmente, a gente tem que dividir. Para a gente ter informação válida, eu acho que a gente devia ter uma pesquisa para os contribuidores e outras para os usuários, para a gente conseguir ter dado mais palpável e real, porque várias coisas aí realmente não fez muito sentido na minha cabeça, e eu acho que talvez seja essa mistura da audiência, que na minha opinião são audiências diferentes. Sim, perfeito. E a ideia é dividir mesmo. Acho que a gente dividisse, eu pensei em dividir, mas a ideia é dar o pontapé inicial, né? Porque também, se muita gente não respondesse, não ia adiantar nada ter todo esse trabalho, né? Olá. Então, esse negócio do público-alvo, desde sempre é uma dúvida. Quando a gente fazia. Quando eu participava de eventos de software livre lá em Curitiba, que era assim: todo mundo que começa a organizar os eventos fala, a gente devia focar no pessoal do ensino médio, porque é a juventude que vai fazer o futuro do software livre e tudo mais, né? Só que a gente nunca consegue alcançar esse público. Aí agora você introduzir os aposentados, cara, que eu nunca tinha pensado. Meus pais estão aí, falar para meus pais contribuírem, que estão aposentados, já começo a contribuir também. E, e daí a gente sempre fica querendo abranger todo mundo tal, e no fim o nosso foco acaba sendo os universitários, basicamente. Porque como os dados mostraram ali, a maioria é de nível universitário, então acaba vindo da universidade. Em Curitiba, por exemplo, eu conseguia divulgar facilmente na Universidade Federal, que foi onde eu me formei, mas não conseguia divulgar no ensino médio, nem nada assim, né? Então, eu não sei se é melhor tentar abraçar o mundo ou se a realidade é essa mesmo, vamos para... Não, claro, não excluindo os outros grupos, né, obviamente, né? Mas vamos realmente abraçar a universidade, como o pessoal de Brasília tem feito lá na UNB, e focar nesse grupo, né? Sem excluir ninguém, claro, né? Estou sendo radical. Mas a gente às vezes quer abraçar todo mundo e não consegue e fica meia boca. Não tem a questão de braço aqui, né? Tem que ter braço. Tem que fazer direito, tem que ter qualidade, né? Eu concordo em partes com o Kanashiro sobre esses dados. Eu respondi essa questão, mas acho que ali tem muito colaborador, não desenvolvedor, que organiza evento tal, e, esporadicamente, um encontro dentro da, enfim, sala de aula e se identifica com o projeto, mas nunca foi além disso dizer eu promovo o Debian aqui, né? Os 3 anos, 4 anos que eu estou em Jacobina, já foi em escola, ensino médio, encontro de dados abertos, enfim. Mas acho que tem pessoas com esse perfil ali. A questão que eu vou colocar aqui, aí os desenvolvedores podem nos ajudar, porque para ele é que tem um sistema do cadastro dos desenvolvedores, né? Não é cruzar informação, mas é fazer a questão de demográfica, não apenas, mas de idade, de tempo de entrar no projeto e de se aposentar dentro do projeto. Essas informações existem, salvo me engano, tem a data de nascimento das pessoas, né, que dá para saber a idade, não sei. Tem que ver só a questão de LGPD. Se a privacy lá, se a galera diz, olha, vamos dar esses dados anonimizados de gênero, idade, o último commit, né, a última participação dentro do projeto, que aí eu tinha uma teoria da época de quando comecei. Eu vi muita gente entrar no Debian, ser desenvolvedor, e depois de alguns poucos meses parar de colaborar. Porque, desculpa a palavra, o tesão era ter o @Debian. Era ser desenvolvedor. Depois viu, então a fala quando o Paulo vem aqui no Light Talk diz, gente, vocês que já são desenvolvedor, que já não é fácil, né? Tem que conciliar trabalho, tal, não, né? E ainda assumam um papel de liderança dentro do projeto, né? Então, tem essa escassez de falta de liderança devido também dentro do projeto, talvez ter esse negócio aí. Enfim. Próximo. Eu achei muito legal essa palestra, acho que seria muito massa apresentar algo assim na DebConf internacional, né? No passado, eu acho que houve uma pesquisa, anos atrás,
Eu acho que foi o Lucas Nussbaum e o Stefano, talvez, que Sim, fizeram. puta, ainda bem que você. Desculpa, eu que esqueci de falar que foi baseado em cima da pesquisa, não, não é do Newsman, eu acho que sim, de Perfeito. 2016. Perfeito. Puta, obrigado. Isso. E foi publicado um artigo e tal. Seria muito legal fazer algo assim. A outra coisa, em um momento ali, o motivo de contribuição estava liberdade do usuário, você mencionou, não sei bem como classificar isso. Eu, pessoalmente, diria que o motivo ali é ideologia, é como eu vejo, né? E a parte mais importante que eu queria falar é a questão de quantas pessoas contribuem com o Debian e não têm um trabalho relacionado. Eu não fiquei surpreso com aquele número, eu achava que seria maior, inclusive, porque tem muita gente no Debian. Contribuir para o Debian, para muitas pessoas, é um sacrifício, na verdade. Às vezes eu escuto alguém falar, pô, eu queria que o meu trabalho deixasse contribuir para o Debian também. Aí eu respondo, pô, meu trabalho, as minhas contribuições não são feitas em horário de trabalho. Ou a pessoa fala, putz, eu não tenho tempo. E aí eu olho para muitas pessoas que contribuem um monte e a gente, não é que a gente tem tempo, a gente sacrifica muitas coisas. A gente sacrifica tempo com a família, a gente sacrifica ler um livro, ir para academia, uma coisa, fazer uma atividade de exercício, sabe? Então, claro que não quer dizer que todo mundo tem que ser assim, mas o ponto é grande parte do Debian está nas costas de pessoas que estão fazendo sacrifícios. É isso que eu queria falar. Ó, pera aí. Tem uma fila aqui, gente, ó. Menino lá de azul, depois a Ellen. Vai primeiro? Pode ser a Ellen, depois pode ser você? Bom, queria agradecer o trabalho, achei super interessante. Acho que traz, né, vários insights. Aí eu tenho mais uns comentários pequenos, né? Para mim, na hora da motivação, não ficou tão claro o que você chamou de retribuir, o que seria pertencimento. Não sei se isso foi perguntado. É, e em relação, né, a atingir, aí mudando, né, ao público, né, talvez um público um pouco mais fácil de, né, jovens, seria os colégios técnicos, né, seria um universitário, como que é, um menor aprendiz universitário, talvez seja um pouco mais fácil ali, né, atingir esse público. E a outra coisa que eu queria comentar, né, sobre trabalhar com Debian, eu achei bem interessante a pergunta. Apesar do número ser surpreendente, né, ser 50% que não trabalha, eu também fiquei surpresa pelo quase metade que trabalha com o Debian. E ali a pergunta foi quem consegue fazer isso diretamente, né? Mas eu acho que tem muita coisa assim indireta que o trabalho ajuda, seja em termos de conhecimento, seja a parte técnica ali, né? Que muita coisa ali facilita, né? A contribuição no tempo fora do trabalho. Enfim, era isso. No meu caso, eu coloquei não, mas o pessoal de TI instalou um Debian para mim e eu só consigo trabalhar hoje porque tem as ferramentas lá. Mas nessa questão eu coloquei não. Ou seja, a pesquisa ela não é muito rigorosa, ela é proposital, né? Ela é mais para suscitar. Aí depois a gente tem que rever essa pergunta, né? Rapaz, muito legal. E eu tô meio triste, assim, porque eu vi lá, eu tô me lembrando do mapinha lá. Porque não tem capivara. Não! Eu tô me lembrando do mapinha lá na região norte de Manaus, porque eu trabalhei lá, conheci muita gente, conheci o Instituto de Computação lá da Universidade Federal, muita gente que usa Debian, e o que? Tinha um pontinho lá naquela região de Manaus. Ent- Então eu fiquei meio triste, assim, porque já trabalhando com o pessoal de lá, eu sei que eles têm, assim, uma visão do pessoal do Sudeste meio assim, pô, todos os eventos, os negócios, tudo que acontece da área, é tudo lá. Então eles já estão meio que excluídos, né? Então, agora eu fiquei meio assim, às vezes é melhor ir para Pouso Alegre do que para Campinas. Poços. Ah, é. Posso, desculpa. Não me complica não, velho. Pô, Sobre isso, há uns anos atrás, em Manaus tinha uma comunidade muito forte do Debian, eles organizavam o Debian Day lá, tudo, muitos anos atrás. Não sei se essa galera acabou saindo de lá ou se pararam mesmo, mas Manaus tem uma comunidade muito forte há muitos anos atrás. tá invisibilizado nas pesquisas, né? É isso. Estão lá, mas não estão com a gente, parece, né? Não estamos trocando essa ideia.
Aqui na Daniela, por favor. Valeu. Corta o povo aí, né? Só puxando um pouco do que o Samuel falou sobre os motivos de contribuição, eu achei interessante que casa um pouco com o movimento que eu vejo na comunidade em geral, não só do Debian, mas falando do Debian aqui, que é essa especialização mais, assim, tipo, é uma galera que vai contribuir mais pelo lado técnico, digamos assim, mais pelo lado open source, que às vezes chega e não tem a introdução ao que é o software livre, ao que é de fato a filosofia do software livre. Isso é uma coisa, até fazendo até um meia-culpa, né? A gente na comunidade de desenvolvimento que faz as reuniões nas quintas-feiras às 7 horas. Isso aí eu tô lá, É, participando também. a gente recebe esse fluxo de novos contribuidores aí a cada semestre, porque tem uma parceria com um professor da UNB. E acho que na primeira vez a gente fez uma palestra introdutória de software livre, mas depois a gente deixou de fazer isso. E agora é só assim, a galera já chega, vamos falar de empacotamento, Git e DPKG e sei lá o quê. E aí a impressão que eu tenho é que o pessoal às vezes passa os 6 meses com a gente sem nem sequer entender o que são as 4 liberdades e por que que isso existe. Eu acho que a gente devia ter mais cuidado nisso, porque a gente já vê que a comunidade internacional do Debian já está seguindo esse caminho, e eu não gostaria de ver a brasileira seguir o mesmo caminho. Então, se a gente puder plantar essa sementinha na galera que chega, ia ser muito legal. E o seu slide lá corroborou um pouco essa suspeita. Obrigado. Complementando, fazendo um recorte de gênero, eu conversei bastante com as meninas, né? A maioria é homem, aí quem vem ajudar são as meninas, né? E aí conversei com as meninas daqui, a gente está num estado bem complicado, para quem não sabe, é o estado mais bolsonarista do Brasil, no Nordeste. Os absurdos que as meninas ouvem, assim. Bizarro. Na cara dura, os caras com grupos fechados, onde as meninas não têm espaço para fazer o trabalho da faculdade junto. Tipo, não vou pegar porque você é minha mulher. Não vai entrar no meu... Nesse nível a conversa, assim. Né? Então, assim, a importância que o Debian tem de ser inclusivo, de falar assim. Aí eu falei para as meninas, cara, aqui não tem isso não, viu? Pode trocar ideia com todo mundo aqui. Se alguém te tratar mal, você fala, né? E aí, corroborando o que vocês estão falando, né? E os meninos devem ser bons de computação, não tô falando que eles são ruins, né? Eles só são machistas e escroto. O Nenharo tá aqui, ó. Quer fechar? Quer fazer a última? Já cortei 2 aqui. Ah, já cortou, não pode. Temos que ir embora, o pessoal tá com fome. Chega, já deu. Posso fechar? Agradecer só. Obrigado, gente. Então, assim, a ideia da gente tocar esse projeto para frente, trazer essas ideias, separar, tem que separar, lógico, as contribuições. Tem horas que tem que juntar e temos que ver a comunidade como um todo. Tem hora que a gente tem que trazer os pequenos grupos para não deixar invisíveis as pessoas que geralmente ficam invisíveis, que não são os homens brancos cisgênero. Obrigado.